Olá, pessoal. Meu nome é Ayrton, sou professor da UFPI e estou aqui para compartilhar meu conhecimento sobre escrita científica, sobre TCC, trabalhos acadêmicos, etc. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma temática primordial para ter o seu TCC defendido com sucesso. Hoje eu vou falar sobre dicas de escrita científica. É um vídeo rápido, mas que você vai ter vai adquirir um conhecimento importante nesse vídeo. Então, primeiro, o que é o estilo da escrita científica? A escrita científica ela deve ser o mais precisa possível, né? Porque ela trata de observações empíricas do dia a dia, da nossa natureza, que não dá espaço para achismos. Então, por conta disso, a escrita ela deve ser direta, sem ambiguidade, porque quem for escrever tem que ter certeza de que está entendendo o que você quer passar. Por conta dessas características, a escola, que é por onde a gente passa, até o nosso ensino médio, não trata muitas vezes desse estilo de escrita, né? A gente aprende, sei lá, a escrever poemas, poesias, dar asas à nossa imaginação, escrever da forma mais fluida que a gente quiser, puder, de uma forma artística, por exemplo. Mas não é o caso da escrita científica. Aqui a gente tem que ser polido, evitar jargões e uma série de outras dicas que você tem que ter em mente quando for escrever o seu TCC. Então, qual a diferença da escrita científica para o uso correto da gramática? Obviamente, o uso correto da gramática é o pilar para a gente escrever de forma científica. O que eu ensino como escrita científica já leva em consideração que você escreve sem erros de concordância, erros gramaticais, de ortografia, etc. Então, isso é base, tá? Dito isso, você sabe escrever bem? Por exemplo, lá no ensino médio, você fazia boas redações? Se você disser que sim, já é um bom sinal, porque escrever bem exige um certo nível de criatividade, né? E que muitas vezes só se obtém com prática de escrita e leitura, né? Então, se você não faz essas duas coisas, procure fazer para aperfeiçoar a sua escrita. De forma geral, isso é muito importante. Vou te dar hoje duas dicas. Eu tenho o meu conjunto de informações sobre esse tema, muitas regrinhas que eu ensino para os meus alunos. Mas hoje eu vou dar só duas dicas nesse vídeo aqui para a gente não tomar muito seu tempo, tá? Primeiro, uma das dicas mais importantes, não escrever períodos longos. Aí você pode pensar, poxa, isso é óbvio, né? Mas muitas pessoas, quando vão escrever, deixam períodos longos e isso prejudica muito, justamente porque não tem essa regra em mente, que é uma regra primordial para a escrita científica. Então, alguns aspectos. O leitor não pode se cansar quando estiver lendo seu texto. Então, se o leitor está lendo seu texto e parar para respirar, isso é péssimo. Isso vale para o ponto final dos períodos, observar bem. Isso vale para a vírgula também. Se ele tiver muitas vírgulas, também é ruim. Essa já é outra dica, mas não vou falar sobre ela hoje. Reduz o risco de erros de concordância. Se você tem as suas orações pequenas, né, poucas orações, períodos curtos, você tem menos risco de errar, tá? Então, à medida que você cria essa prática, você vai errar muito menos. Quebre os períodos sempre que possível. Onde quebrar é o X da questão. Normalmente, quando você vê uma vírgula que ela está exigindo um fôlego muito alto, provavelmente vale um ponto ali para quebrar o período. Procure sempre ter o sujeito, verbo, predicado bem definido e nesta ordem. Isso aqui é um pouco crítico, porque muitas vezes você quer mudar a ordem para deixar o seu texto mais bonito, mas não faça isso. Sempre que possível, mantenha essa ordem aqui e dentro do período curto. Quantas linhas por período? Já que eu estou dizendo que tem que ser curto, isso depende do modelo, do template do seu documento, para artigo, para tese, para TCC, isso varia muito, mas digamos que 3 linhas. Parta desse princípio, 3 linhas é um bom número, até 3 linhas. Vamos aqui a um exemplo.
Eu costumo colocar exemplo ruim e exemplo bom, tá? Então aqui, a revisão, o exemplo ruim. A revisão sistemática consiste em investigar, avaliar trabalhos anteriores que estão relacionados, contribuindo para a realização dos objetivos de pesquisa, e esses objetivos são para responder a algumas questões de semáforos inteligentes em redes veiculares, onde as questões identificadas são inúmeras. Isso faz sentido completo? Sim, mas eu quase tomei todo o meu fôlego para ler esse período. Então, como seria a forma mais adequada? Aqui eu quebrei em 1, 2, 3, 4 partes. Vamos lá. A revisão sistemática consiste em investigar e avaliar trabalhos anteriores que estão relacionados. Ponto. A revisão contribui para a realização dos objetivos da pesquisa. Ponto. Esses objetivos são para responder a algumas questões de semáforos inteligentes em redes veiculares. Ponto. As questões identificadas são inúmeras. Pronto. Nem me cansei. Quebrei em 4 partes. Todas as partes estão com sentido completo. Estão seguindo aquela dicasinha de sujeito, verbo, predicado. Pode ser ou mudar essa ordem? Sim, mas não sugiro. Faça sempre assim que fica bonito e claro. Vamos para a dica 2. Coesão. Coesão é imprescindível no seu texto. Escreva parágrafos coesos. Um parágrafo tem que ter um sentido completo e tem que ter um encadeamento dos períodos. Então, coesão indica o quanto os períodos do parágrafo estão ligados entre si. Essa ligação ajuda na fluidez da leitura e mais cuidado com o uso de conjunções. Vamos ver aqui o big picture do que eu estou falando. Então, aqui eu tenho 2 parágrafos, cada um com 3 períodos, 3 orações, e está seguindo aqui o sujeito, verbo, predicado, minha regrinha básica. O que é a coesão? O predicado do período anterior tem que ter alguma relação com o sujeito do período seguinte. Isso é que dá a cola entre os períodos. Isso vale para entre parágrafos também. O predicado, o último predicado do parágrafo anterior tem que ligar com o sujeito do próximo parágrafo do primeiro período, do próximo parágrafo, como está ilustrado aí, tá? Então, fazendo isso, o seu texto vai ficar bem juntinho, cada período vai ter uma sequência lógica bacana. Isso aqui não é visto em muitos lugares, as pessoas não trabalham com essa regra aqui e é muito boa. Veja aqui um exemplo, ó. O plano de negócios é uma ferramenta fundamental para o sucesso de uma empresa. Toda empresa precisa, desde o início, saber onde quer chegar e quais marcos quer alcançar. Os marcos a serem alcançados vão desde altos faturamentos à satisfação do cliente. Aí você pode pensar, poxa, professor, mas isso não vai ficar no meu texto muito repetitivo? Gente, menos é mais na escrita científica, mas aqui você pode pecar um pouquinho pelo excesso para evitar ambiguidade. Então, se ali nesse segundo período eu dissesse, ela precisa, desde o início, ela quem? Empresa? Entendeu? Tenha explícito o sujeito sempre, sujeito, verbo, predicado, tudo explícito. Tá? E por que é importante evitar conjunções? Porque às vezes as conjunções não são muito agregadoras. Então, aqui, por exemplo, toda empresa precisa desde o início saber onde quer chegar e quais marcos quer alcançar. Se eu colocasse, no entanto, os marcos a serem alcançados vão desde... Não precisa. Está entendendo? Então, tome cuidado com as conjunções. Por mim, você evita ao máximo. E é isso. Por isso, hoje, isso que eu apresentei vai ajudar você a escrever melhor, tá? Sugiro você adquirir o guia da estrutura do TCC para somar com o guia dos primeiros passos, né? E a gente tem uma coletânea de vários e-books que visa fazer o que é necessário, né, para o seu entendimento da escrita do TCC nota 10 e não precisar você comprar outros materiais e outras fontes muito caras, tá? Tudo que eu apresento aqui tem um preço justo e com certeza é autocontido, é o que você precisa, tá bom? Mas em qualquer dúvida estou sempre à disposição. Um grande abraço, até a próxima.